quando teve aquela passagem da Bíblia, Deus mandou que o homem profetizasse para que aqueles ossos, sem ganhar vida, carne, voltaram a viver. Nesse momento, não sei se você tem algum sonho, algo, alguma situação, algo que se perdeu, que você não tem mais esperança. Não sei se você conhece esse louvor, mas muitas vezes o que vemos na nossa frente são esses ossos mortos, sem vida nenhuma. Mas o Senhor te diz nessa noite, seus sonhos, essa situação, Deus vai tornar a vida, Deus vai trazer de volta não somente os seus sonhos, mas quem sabe o seu primeiro amor, quem sabe aquele compromisso que você tinha com Deus. Sinceramente não sei onde você está sem esperança, mas queria que você cantasse, se você conhece, ou se não, orasse nesse momento, falando: Deus, eu não tenho esperança, mas eu creio que como o Senhor fez que os ossos tornassem a vida, eu sei que como o Senhor diz que o Senhor não que minta, nem filho do homem para que se arrependa, eu sei que como o Senhor mudou a história de muitas pessoas, eu sei que o Senhor como mudou e como cumpriu as suas promessas na vida de muitos profetas da Bíblia. Eu acredito, os meus sonhos, aquilo que estava morto vai ser de volta à vida, vai ser voltado. Então cante com fé. Oh, terra que estava morta.
Glória a Deus. Amém. Quero, antes de abrir a palavra, dar boas-vindas a Dona Selma, ao Luiz e a Camila, é isso? Tem também a Nenezinha, como é o nome? Laura, né? Muito bem. Estamos felizes de você estar aqui conosco, né? Eram meus vizinhos lá no prédio que eu morava ali atrás rodando. E pegamos uma amizade, convidamos e vieram. Fiquei feliz. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Eles mesmos. Sintam-se bem, tá, queridos? Amados, confesso que hoje foi meio difícil de entender o que Deus estava querendo, o que Deus queria falar. Foi meio difícil. Geralmente, sempre vem, antes do culto, uma palavra. E a gente tem aquela convicção que é aquilo que Deus quer que a gente entregue. Mas hoje está difícil. E eu fiquei pensando e orando, pedindo a Deus, Deus, o que Tu queres falar? E confesso aos irmãos que eu tinha palavras no coração, mas não tinha aquela convicção do que Deus queria falar. Mas a partir do primeiro louvor e depois os outros louvores foram confirmando, eu entendi o que Deus queria falar. Amém? E tem tudo a ver com a sequência dos louvores. Deus, quando Ele fala, Ele começa falando através dos louvores, fala através de quem está ministrando esses louvores. Eu tenho certeza que a palavra que Deus usou na boca da Tamires, eu tenho certeza que falou com alguém nesta noite, e Deus confirmou, olha, exatamente isso. Então nós vamos abrir a Bíblia, ou acompanhar ali pela tela. Eu não sei se o Felipe já conseguiu abrir aí na Bíblia. É que ele estava trocando de computador ali, mas enquanto não é projetado, livro de Jó, capítulo de número 1. É o Bíblia Fácil, Bíblia Hábil, quer dizer. Jó, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 6, Jó. Ou melhor, vamos ler a partir do versículo 1, que talvez, eu creio que todos conhecem a história de Jó aqui, né? Alguém não conhece a história de Jó? Quem ainda não conhece a história de Jó? Jó capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1. Talvez alguém ainda não conheça a história desse homem, então para que todos possam entender, eu vou ler a partir do versículo 1, tá bom? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem.
De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com ele. O Senhor disse a Satanás: de onde veio você? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos, suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Senhor, nós queremos te louvar, porque o teu nome é santo, a tua palavra é santa, e tu fala conosco pecadores, tu te relaciona conosco que somos pecadores, tu estás presente entre nós que somos pecadores. Que a tua palavra nesta noite traga aos nossos corações, Pai, o bálsamo, o remédio, o alívio, Pai, a força, a esperança, tudo aquilo que necessitamos para prosseguir nessa caminhada. Sê conosco, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O que nos resta fazer quando não há mais nada a fazer? Essa é a pergunta de hoje. O que nos resta fazer quando não nos resta mais nada a fazer? O que nos resta fazer quando não nos resta mais esperança? O que nos resta fazer quando não há mais força? O que nos resta fazer quando não há mais ânimo? O que nos resta fazer quando mais nada nos resta? Quando não mais nos resta alegria? Quando não mais nos resta paz? Quando não mais nos resta prosperidade? Quando não mais nos restam os bens? Quando não mais nos restam as pessoas que amamos? O que fazer quando não há mais nada a fazer? Essa é a pergunta. E com certeza, olhando na vida do patriarca Jó, todos vocês conhecem a história, o homem mais rico do Oriente. Nós acabamos de ler o relato de tudo que esse homem possuía: uma boa família, uma boa reputação, uma boa posição na sociedade, todos os bens que um homem desejaria, e de repente, de um dia para o outro, da noite para o dia, esse homem perdeu tudo
que Jó fez nesse momento? Que nós temos a aprender. O versículo 20 diz que ao ouvir o relato, a notícia de que tudo estava perdido, Jó fez 4 coisas. Quais são as 4 coisas que Jó fez no versículo 20? Primeiro, levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se, rosto em terra, em adoração. Jó não tinha mais nada, mas ele não ficou caído. Qual a primeira atitude de Jó? Levantou-se. Diante dessas circunstâncias, situações da vida, nós não podemos parar, não podemos decair, não podemos ficar caídos. Jó se levantou. Coisa difícil fazer quando as coisas estão mal, as coisas vão mal, quando nada dá certo, quando tudo parece estar perdido, quando não resta mais esperança. Parece que a tendência humana é se prostrar, a tendência humana é decair, a tendência humana é querer ficar lá embaixo. Jó tinha todo motivo para isso, mas o que ele fez? Se levantou. Se levantou. A segunda atitude de Jó, ele rasgou as suas vestes, rapou a cabeça. Era um sinal que os judeus faziam, um gesto que os judeus faziam, em sinal de humilhação. Quando um judeu sofria uma tragédia, as coisas iam mal, e perdia as coisas, acontecia as circunstâncias mais desagradáveis. A primeira coisa que um judeu fazia, tirar suas roupas, rasgar as suas vestes, colocar uma veste de saco, um pano de saco, literalmente. E geralmente o judeu, ele sentava-se no pó, começava a jogar pó, cinza sobre a cabeça, sinal de humilhação, e com a cabeça raspada. Era o sinal de humilhação do judeu. Então Jó, como judeu, ele fez exatamente isso. Ele se levantou, rasgou as roupas, colocou um pano de saco sobre si, e começou a humilhar-se, raspou sua cabeça, jogou terra sobre a cabeça, pó, cinza. Ou seja, era para lembrar que o homem é pó, o homem é cinza, o homem veio do pó, veio da cinza, e para o pó, para a cinza retornará. Ou seja, o homem é nada. O que é um pó? Pó não é nada, né? Pó se desfaz, esfarela, voa com o vento, é frágil. Jó, apesar de ter tudo que ele tinha, ele percebeu que ele era frágil, que tudo aquilo que ele tinha, os bens materiais, a sua posição financeira e econômica, eram coisas frágeis, que voavam como pó. Então Jó falou: não sou mais nada além do que pó. Por isso, olha, eu jogo pó sobre a minha cabeça, eu não sou mais nada além do que pó. Tudo que eu tenho, meus bens, minha prosperidade, as riquezas que eu alcancei, são nada, voam como vento. E ele se apega então à única coisa que lhe resta, o Senhor. E ele se põe a adorar ao Senhor. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci para te adorar, te adorar, e dizer que te amo, te amo, te amo. Será que nós temos essa atitude, essa resignação que teve Jó, diante do infortúnio, diante da perda, diante da decepção, diante da desilusão, quando nada mais resta? Será que nós conseguimos adorar o Senhor? Quando os homens nos decepcionam, será que nós conseguimos adorar a Deus, porque Deus nunca nos decepciona? O versículo 22 diz que em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Nós temos a tendência de culpar a Deus. Está acontecendo isso comigo porque Deus não me ama.
Ah, está acontecendo isso comigo porque Deus foi injusto. Ah, está acontecendo isso comigo, com a minha família, porque Deus, em tudo isso, olha, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. E a nossa primeira tendência, culpar a Deus. Ah, Deus não liga para mim. Ah, Deus não está interessado em mim. Ah, olha, Deus me abandonou. Tudo, né? Culpamos a Deus. Mas em tudo isso, Jó não pecou, não culpou a Deus de coisa alguma. Ao invés disso, ele adorou a Deus. Ele adorou a Deus. Ele adorou a Deus. Adorou a Deus. E adorou. E adorou. Adorou. Eu imagino, queridos, como Deus recebe um louvor numa hora dessa, uma adoração numa hora dessa. Porque louvar a Deus, adorar a Deus quando tudo está bem até que é fácil. Mas como é difícil quando as coisas vão mal, quando tudo não sai exatamente como nós queremos. E mesmo assim nós adoramos a Deus. Quer ver um outro exemplo na Bíblia? Uma pessoa que também sempre cultivou esse hábito de adorar a Deus até mesmo nas circunstâncias mais difíceis. É por isso que esse homem na Bíblia, ele é o maior escritor de salmos em toda a Bíblia. Esse homem tinha na essência da vida dele a adoração. Adoração. E mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ele adorava a Deus. Olha o que diz primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu falei da tragédia na vida de Jó. Agora eu quero falar um pouco sobre a tragédia na vida de Davi. E o que ele fez quando lhe sobreveio uma grande tragédia. Olha, 1 Samuel capítulo 30. Diz assim a partir do versículo 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Versículo 5. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas cativas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. E daí, eu não vou ler o resto, mas vocês sabem que a conclusão disso foi que Davi e seus homens alcançaram os amalequitas, recuperaram suas esposas, seus filhos, seus bens e tudo que os amalequitas tinham levado. Os amalequitas, queridos, eram exércitos de invasores que atacavam outros exércitos pelas costas. Enquanto um exército saía para a guerra, os amalequitas vinham, davam no acampamento daquele exército que tinha saído e saqueavam tudo. E além de saquear os bens, levavam também escravos, cativos, as pessoas que estavam no acampamento, ou seja, as esposas dos soldados,
os filhos dos soldados, todos que ali ficavam no acampamento. Queridos, que situação difícil, hein? Imagine você, Davi e seus homens, voltando de uma guerra, chegando ao acampamento para rever suas esposas, seus filhos, depois de vários dias ausentes, aquela vontade de chegar em casa e desfrutar da paz do lar, da companhia dos queridos. Quando chegam lá, olham para as tendas, tudo vazio, tudo saqueado, tragédia, caos total. Não havia ninguém, tudo deserto, vazio. Só havia o rastro dos amalequitas que haviam levado tudo. E agora? Prostrar-se, cair, ficaram ali caídos. E se não bastasse essa situação de devastação, os próprios companheiros de Davi, seus soldados de exército, falaram: vamos apedrejar Davi, é por causa dele, ficamos muitos dias fora de casa e olha o que aconteceu, vamos apedrejar Davi. O que fazer numa situação dessa? O que fazer quando não nos resta mais nada a fazer? Qual o procedimento? Nada mais resta fazer. O que fazer? Ficar caído, prostrado? Se entregar à resignação? Honoré de Balzac, ele disse que a resignação é o suicídio humano, ou seja, se entregar a uma situação e não fazer nada, ficar simplesmente entregue àquela situação, é um suicídio. Honoré de Balzac, ele disse uma certa vez. Mas Davi, ele não se entregou àquela situação, ele não resolveu ficar prostrado. O que ele fez? Levantou-se como Jó, levantou-se, e ele com certeza foi adorar ao Senhor. Porque quando alguém precisava consultar a Deus, ouvir a voz de Deus, sabe como Deus se manifestava desde lá do Antigo Testamento? Através dos louvores. Há um salmo que o próprio Davi escreveu que diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus não habita no meio do lamento, Deus não habita no meio da reclamação, Deus não habita no meio da murmuração, Deus não habita no meio do xingamento, Deus não habita no meio das palavras vãs, Deus habita no meio dos louvores. Louvor o que é? Um elogio a Deus. Nós elogiamos a Deus, Deus se manifesta, é maravilhoso. Então Davi, ele foi até o sacerdote Abiatar, que estava lá no meio deles, pegou um colete sacerdotal, colocou sobre si e foi consultar a Deus. Mas consultar a Deus através do quê? Do louvor. Deus se manifestava através dos louvores. E Davi com certeza começou a louvar no meio daquela situação. Diz: Deus é bom demais, Deus é bom demais, porque a sua misericórdia dura para sempre. Exaltai a Deus, exaltai a Deus, exaltai ao Senhor. Com certeza, Davi ele louvou, adorou a Deus, e aí Deus se manifesta. E Davi pode então perguntar a Deus, consultar a Deus: Deus, que fazemos nessa situação, porque nós não sabemos o que fazer, não nos resta mais nada a fazer? O que fazer? Aí vem a resposta de Deus: Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém? Então, quando não nada mais nos resta a fazer, quando não sabemos o que fazer, consultamos ao Senhor, oramos ao Senhor, adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor. O Senhor responde: vai, siga em frente, persiga, vá atrás, que eu sou contigo, eu te darei a vitória, você perseguirá e vencerá todos esses invasores. Amém? Satanás, João capítulo 10, versículo 10, escrevei para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir, a tríplice missão de Satanás: roubar,
matar e destruir. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então ele ataca as famílias, ele ataca os lares, ele ataca a nossa vida espiritual, ele ataca tudo aquilo que nós temos, ele vem para roubar mesmo. Mas quando nós não ficamos resignados, entregues àquela situação, não nos conformamos com aquela situação de dizermos: ó Senhor, o que eu tenho a fazer? O que eu posso fazer agora que nada mais resta me fazer? O que eu posso agora fazer quando nada mais tenho, Senhor? O Senhor diz: vá, levante-se, persiga isso, vá atrás do que é seu, da sua força espiritual, vá atrás dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Vá atrás dos seus dons, vai atrás da missão que eu te confiei, vai atrás de tudo aquilo que eu te dei, porque eu te dei. O inimigo não pode roubar, e se ele roubar, você restituirá, você retornará para si tudo o que o inimigo levou, amém? Vá, persiga, alcance, vá, se levante, persiga, alcance tudo aquilo que o inimigo levou, tudo aquilo que ele roubou de você, tudo aquilo que ele tirou, porque o Senhor é contigo. Ele te diz: o Senhor vai fazer com que você alcance, recupere tudo isso, amém? O Salmo 18, olha só que beleza de salmo Davi ele compôs, diante dessas vitórias que o Senhor deu a ele, todas as vezes que nada mais restava a fazer, Davi louvava ao Senhor, Davi adorava ao Senhor. E no Salmo 18, como nós cantamos aí também, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Davi louvou no Salmo 18, dizendo: eu te amo, ó Senhor, minha força. E ele diz no versículo 2: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. Nós cantamos isso, ó. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. O Senhor é digno de louvor. Estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. Quantas vezes, as cordas da morte querem nos enredar. As cordas da depressão, as cordas da angústia, as cordas da tristeza, as cordas da solidão, mas as correntes da destruição, que ele diz aqui, as cordas do Sheol, as cordas do inferno me envolveram, os laços da morte me alcançaram, mas na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz. Olha só. Você pode até estar amarrado, enredado pelas cordas que Satanás quer te amarrar, mas no seu templo o Senhor ouve a sua voz. Olha só que bonito. Chegou o meu grito à sua presença, aos seus ouvidos, a terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Ele se ira contra todos aqueles que vêm contra você, e por você ele faz até a terra tremer, por você ele abala as estruturas da terra. Olha só, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés, montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Olha só o que o Senhor faz pelo seu clamor. Ele abre as janelas do céu, ele abre as portas do céu, ele desce montado num querubim, ele vem voando nas asas do vento para ir ao seu encontro, te dar o socorro. Fez das trevas o seu esconderijo, das nuvens escuras cheias de água o abrigo que os envolvia, e com o fulgor da sua presença as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando os céus dos céus trovejou o Senhor, e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou os meus inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu, e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Olha só, versículo de número 14 do Salmo 18. Olha só que bonito, acompanha aí, ó. Salmo 18, versículo 14. O Senhor atirou as suas flechas, disparou contra meus inimigos, com seus raios os derrotou. Versículo 16: das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Olha, a imagem de alguém que salva alguém que está se afogando, a imagem de alguém que estende os braços assim, ó, e quando não resta mais nada para a pessoa que está lá se afogando, não tem mais onde segurar,
vem aquela mão e a segura com força. Olha só o que o Senhor faz por nós quando nós estamos atolados, afundados, no meio de um charco que não tem mais saída, no meio de um charco que não tem mais jeito, quando nós não temos mais nada a fazer. O Senhor estende as suas mãos para nós e Ele faz por nós. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Os nossos inimigos podem ser fortes. Os nossos inimigos podem ser poderosos. Podemos não ter força contra o nosso inimigo, mas o Senhor peleja por nós, amém? O Senhor vai ao nosso encontro e nos livra das mãos do inimigo. Olha, o Senhor livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Olha só que maravilha. É sempre assim, queridos. É no dia da nossa desgraça, é no dia da nossa tristeza, é no dia da nossa aflição, no dia da nossa angústia, no dia que nada mais nos resta. O inimigo quer nos pegar naquela nossa fraqueza, naquela nossa falta de força, na nossa falta de amparo, na nossa falta de recurso. É ali que o inimigo quer nos atacar, mas o Senhor se faz por nós o nosso amparo, a nossa libertação, a nossa defesa, o nosso escudo, o nosso galardão, aquele em quem nós podemos nos apoiar, amém? Me diz o versículo de número 19: Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor te quer bem, é por isso que o Senhor te livra, é por isso que o Senhor te dá total libertação. Olha o versículo 19: Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor te quer bem, o Senhor quer o melhor para você. Ele não quer o seu mal, Ele quer o seu melhor. Ele te livra, Ele te guarda, Ele te ampara, Ele estende as suas mãos para você. Versículo 20: O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-se do meu Deus. Olha, o privilégio quando nós seguimos os caminhos do Senhor, quando nós não nos afastamos do nosso Deus. Ele nos recompensa, Ele trata conforme a nossa pureza, Ele nos livra. Olha, todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos, tenho sido irrepreensível para com Ele, e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Versículo 26: Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Senhor, tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Deus transforma em luz as nossas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Ai, que bênção, olha só. Você pode não ter força, você pode não ter recurso, você parece que não resta mais nada a fazer, não resta mais esperança, não resta mais ânimo, não resta mais força, não resta mais nada. Mas com Deus, o seu Deus, o nosso Deus, nós podemos atacar até uma tropa, até um exército inteiro. Com o nosso Deus nós podemos até transpor muralhas, quando nada mais resta nos a fazer, quando não nos resta mais força, quando não nos resta mais ânimo, quando não nos resta mais esperança. É com Ele, na força do Senhor, no braço do Senhor. É o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que nos dá vitória. Versículo de número 30: Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços
para vergar um arco de bronze. Olha aí o que Deus faz com aquele que não tem mais força, com aquele que não tem mais ânimo. Ele adestra as mãos para a batalha e faz com que essa pessoa consiga até vergar um arco de bronze. O bronze é forte, é duro, é rígido, mas o Senhor faz com que tenha força até para dobrar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me, deixaste livre o meu caminho para não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Olha, Deus dá força para você vencer os teus inimigos, o inimigo do desânimo, o inimigo da resignação, o inimigo da entrega, o inimigo que te faz ficar prostrado, o inimigo que faz se sentir derrotado, o inimigo que vem contra você, todos os seus problemas. O Senhor dá força para que você ataque, persiga, pise, massacre debaixo dos seus pés todos esses inimigos espirituais que vêm contra a sua vida, amém? Amém. Versículo 39, deste-me força para o combate. 40, puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Eu os reduzi a pó que o vento leva. Pisei-o com as lamas das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me cabeça de nações. Um povo que não conhecia sujeita-se a mim. Assim que me ouvem e me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendos saem das suas fortalezas. Ó Senhor, vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos